E nós estamos em mais um episódio do Além do Diagnóstico, dentro do Café com Chabudé. E é uma alegria trazer esses dois convidados, nosso coração ciente de alegria, porque o mês de conscientização do autismo também é ouvir quem vive isso também como nós, numa vida diária. Mas agora, com duas pessoas muito especiais, e a vida é assim, de partilha, de troca e de conhecer pessoas como a Karina e o Abner. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada. Nós Sejam estamos muito bem-vindos. felizes. A gente se conheceu há pouco tempo, né? Num Verdade. evento que a gente foi. E aí, num bate-papo ali, na venda dos livros, conheci a Karina, a Débora também. Depois Sim. o Abner estava por lá e a gente começou a bater um papo. Eu falei, olha, vamos ter um dia para gravar esse podcast. E será que você pode ir lá, Abner, dar essa entrevista pra gente junto com a sua mãe? E não é que ele topou? Que bom, Olha aí. né? É uma grata surpresa pra não gente, foi? né? Pra mim, enquanto mãe, pro pai também. Porque é um princípio de abrir, de aceitar, Sim. né? Se aceitar e de fazer essa troca com o público é muito importante. Sim. E aí a gente queria conhecer então um pouquinho vocês. Karina, começa falando aí de você, da família, né? É só o Abner, tem mais irmãos? Como que você, em que idade que você percebeu o diagnóstico? Conta um pouquinho dessa história pra gente aí. Tá bom. Então, eu sou a Karina, professora formada em inglês e trabalho há muito tempo com isso, mais de 25 anos. E me descobri enquanto mãe, professora do Abner em 2008, um bebê que nasceu e que era diferente daquilo que eu ouvia falar. Não Sim. tinha experiência como mãe. Foi o primeiro filho. Meu primeiro filho. E Mais era um lindo, né? bebê o mais lindo. O mais lindo de 17 anos. Se destacar, isso, mesmo. tem que destacar isso, né, Abner? Mais lindo, tem como. E um bebê que chorava sem parar de noite. E eu me senti, naquele primeiro momento, um fracasso na maternidade. E eu não entendia o porquê. E aí, essa situação foi se prolongando, porque foram meses sem dormir. Não havia a amamentação que desse conta. Sim. Não havia uma criança de meses que dormia. E isso me provocava, assim, uma ansiedade enquanto mãe mesmo, porque Sim. eu não entendia o que estava acontecendo. Por que não dormia? Eu que estava dando mamar errado. Meu leite era fraco. O que estava acontecendo? Era eu que não sabia ninar, meu braço era de espinhos. Só podia ser isso. Sim. Né? E aí, à medida que as pessoas iam se aproximando e tentando me acalmar ou acalmar o Abner, aquilo me causava assim, um desconforto, porque eu me sentia um fracasso de mãe. Né? Nada funcionava. Então, eu comecei a procurar os primeiros médicos, os primeiros pediatras ali, 3 meses de idade. E aí, eu lembro que eu fui a um homeopata, porque Sim. até então os pediatras começavam, que isso? Você não pode estar vendo nada. Um exagero. Não, Sim. é um exagero. Como assim? Você é mãe de primeira viagem e está dizendo que um menino de 3 meses Sei bem. tem algo de diferente? Não, é o desenvolvimento, cada um tem o seu. E professora, poxa, o desenvolvimento ele é individual. Eu estou exagerando, vamos com calma, respira. Então eu vivia falando isso para mim. Mas eu encontrei no homeopata um médico que me auxiliou em um primeiro momento para eu conseguir dormir. Sim. Após 3 meses, eu consegui Deus. dormir uma noite inteira. E eu lembro que a minha mãe ficou comigo durante 3 meses, porque eu não conseguia ficar sozinha com ele. Eu ficava, meu Deus, por quê? Eu não dou conta. Sim. Né? E a gente começa a se cobrar, por que eu não dou conta? Então, foi esse o primeiro momento com ele. E a partir dali, Abner foi se desenvolvendo, todo mole, muito mole, não sentava. Aí, para disfarçar, eu colocava as almofadinhas, né? Ele tem que sentar. Poxa, 6 meses, a criança já começa a levantar Sim. o pescoço. Aí só falar uma coisa rapidinho. Ela fazia isso, mas não funcionava. Não dava Não, certo. não Não. funcionava. Mas as fotos saíram perfeitas. Aham. Por quê? Eu queria mostrar Sim. para o mundo Que Sim. tava que tudo estava bem, né? tudo bem. Meu filho era perfeito. E, enquanto mãe, eu continuava sentindo, tem algo errado aqui. Tem algo que não bate com o que eu estudei
com o desenvolvimento, por que que ninguém acredita em mim? E eu comecei a me sentir desacreditada por esses processos, né, de desenvolvimento. Fala de uma mãe de primeira viagem, com médicos especialistas de anos e anos de experiência, e por que que eles não conseguiam me entender? Então, quando a Abner chegou numa fase de 2 anos, Foi 3, mãe. 2, filho, você foi para a escola com 2 aninhos. E lá na escola, ele se destacou de um jeito, assim, parecia um menino prodígio. Tudo ele sabia, as letras, o nome Sim. dele, ABN. Mãe, formou ABN. Ele não falava com essa desenvoltura, Sim. mas da forma dele, ele falava: olha, o meu nome é ABN. E eu ficava encantada. Nossa, agora meu menino Agora deslanchou. sim, né? Agora sim, agora é o menino que eu sonhei, que eu idealizei, que eu fiz toda uma projeção. Sim. E aí, de repente, ele regrediu. Ele esqueceu tudo. O menino que olhava para qualquer objeto na sala e falava retângulo, círculo, Sim. né? E de repente esqueceu tudo. Esqueceu, inclusive de alimentar. Ele parou de se alimentar. Ele só queria comer biscoito. E parou. E mamava. Então, eram as duas coisas que ele tinha. E aquilo foi me trazendo de novo. Poxa, será que foi alguma coisa que eu errei no fiz, caminho? aham. Será que a gente ofertou demais o biscoito? Será que alguém incentivou ele a não comer a comida da mamãe, ou a comida da mamãe não tá gostosa? Então a culpa sempre vinha, né? A culpa sempre vinha. E essa sobrecarga, esse questionar maior sempre foi meu, né? Sempre foi meu. Meu esposo sempre muito parceiro, mas assim, ele era o do brincar. Então ele Sim. brincava o tempo todo, ele corria o tempo todo, Abner não parava, não dormia, continuava naquela saga do não dormir. Então isso me incomodava, mas depois de um tempo de tanto ouvir não, 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 você é louca, eu parei de procurar. Aos 5 anos, Abner foi para uma escola e teve um evento. Aí nesse meio tempo nasceu Natan, né? Por conta disso eu não queria ter filhos mais. Falei, não quero mais ter filhos, chega. E aí veio o Natan, mesmo sem eu ter desejado, sem eu ter planejado, veio o Natan. E aí eu comecei a entrar num processo assim, Senhor, me dá alguma coisa que me traga um refrigério, porque eu não Sim. aguento mais. Se for outro assim, como é que eu vou fazer? Como que vai ser isso? Então eu comecei a negar até a possibilidade de ser mãe de novo. E quando o Natan nasceu, o processo dele de desenvolvimento me trazia de novo os questionamentos que eu fiz lá no início. Não é possível 2 meninos tão diferentes. E aí eu comecei de novo a questionar, com 4 anos. Voltei de novo à minha saga. E voltei de novo aos não e tudo mais. Então, aos 5 anos na escola, a Abner tem um episódio de desregulação. E aí ele machuca alguns coleguinhas, né? E nesses processos ele falava, ele era verbal, né? E a gente já tinha então começado a procurar fonos. E aí ele começou o processo de fonoaudiologia. Porque ele não falava direito, foneticamente correto, então vamos procurar e vai ficar tudo bem. Sim. Então a gente começa os tratamentos ali. Mas ele realmente continua, assim, dando muitos problemas no sentido de escola, ainda mais que a escola é mais exigente, mantém ali um padrão de exigência maior, e aí o não é mais constante, o não gerou, então, o desafio opositor, né, desafiador, e aquilo ali foi, então, outra circunstância que a gente não conseguia lidar, as professoras não sabiam lidar. Bom, eu já estava, assim, entendendo que meu filho tinha algo diferente, né? Eu já entendia isso, mas eu não externava isso, nem abria isso para ninguém. E meu esposo, a gente não falava sobre isso, né? Nem com ele, nem com a família. Então, eu simplesmente decidi começar a estudar por mim mesma. E aí eu comecei a fazer alguns estudos. Um dos estudos foi o aba parental, que estava começando lá por volta de 2012, 13, a falar disso de uma forma enquanto formação de pais. Sim. Sim. E aí eu fiz uma classe especial de uma médica de São Paulo, que abriu via e-mail uma sala, uma turma, e ela fazia aqueles vídeos, mandava os vídeos por e-mail. E aí eu comecei a assistir e falei, vou aplicar.
vai dar certo. O menino que não tem uma organização de padrão comportamental, eu vou começar a fazer isso. Vai dar certo. E aí eu comecei a usar. Depois de um tempo, aí eu lembrei, fui lá nas minhas memórias de escola, né? De enquanto professora, nas aulas de psicologia, e eu lembrei, puxa vida, eu vou treinar o meu menino a esse ponto? Ele vai ser só treinado, adestrado? E eu não quis mais aquilo. Eu não estou falando aqui contra Sim, o método. sua percepção. Sim. Mas, vivência. assim, não era o suficiente, não me deixava agradada, assim. Eu não tinha uma totalidade do meu filho. Eu queria uma totalidade. Eu não queria um adestramento puro e simples. Eu queria que fosse mais. Mas aquele procedimento, aquele método me ajudou no início. Me ajudou a Organizar rotinas, os pensamentos dele no exatamente. Aí início. eu comecei a estudar o TDAH, que foi o primeiro diagnóstico que a gente teve, o TDAH. E aí eu lembro da médica, e assim, isso para mim foi um alerta, assim, do profissional, né? Dos profissionais que a gente busca. Eu lembro da psicóloga falando para mim assim, ele não vai conseguir se relacionar. Isso me comove, porque assim, como que uma profissional decreta em um momento, 10 sessões depois, e diz para uma mãe, para uma família, ele não vai se relacionar, ele não vai poder estudar direito, ele não vai constituir família. Era um decreto de morte social. Sim. E aquilo me incomodou demais. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha mais força, eu estava cansada. E aí eu comecei a entender que aquilo era aceita, dói menos. Trabalha com isso e pronto. Então eu aceitei naquele momento aquela palavra. Me deixei ficar submersa nessa palavra, eu e meu esposo. E a gente começou a manter aquele condicionamento. Sim, Ele tem que ser aceito. sim. Uhum. E Isso já você- era quantos anos, mais ou menos, ele Ele tinha? estava com 7 anos. 7 anos. E você, como que você se entendeu, Abner, nisso tudo? Comportamento, nos sentimentos que você tinha. Olha, sendo bem sincero, o meu primeiro sentimento quando. Assim, desde criança eu já sabia que eu não era igual às outras crianças. Eu já tinha um diferencial muito grande. Não só pelo como elas falavam comigo, mas o jeito que eu agia com elas, que eu entendia elas. E assim, era engraçado que as matérias, tipo assim, toda matéria que o professor passava era muito fácil, só que o racionamento, quando eu falava com uma pessoa, meu corpo sentia medo, travava, era muito difícil. Eu tô muito emocionada de falar com você. Você não tem noção como eu tô emocionada de ouvir você Aí assim. eu tô emocionado de falar aqui. Ah, E você, então, ao mesmo tempo que você sentia-se que você estava indo bem, às vezes, na parte acadêmica ali, dos estudos, das matérias, o que mais desafiava você era o relacionamento com os amigos ali na escola. Pra falar a verdade, eu comecei a ter amigos só no terceiro ano. Do ensino médio? Médio? Na verdade, um pouquinho antes, né? Não, do fundamental. Ah, do Isso. fundamental. Não. Isso é porque na nossa época era sério. Ah, é gente, verdade. Nós somos velhos. No terceiro ano de ensino fundamental, ok. Mas você conseguia fazer amizade com todo mundo? Ou era um ou outro que você Não, conseguia? assim, é que eu já tinha amigos naquela escola, que eram amigos da igreja. Eu tinha muitos. Assim, as pessoas naquela escola eram muito gentis comigo, não posso negar. A diretora de lá era muito gentil também, me ajudava pra caramba. E, sendo bem sincero, eu só comecei a sentir estranho, não conseguir comunicar direito com as pessoas de novo, porque eu tinha conseguido me comunicar. Uhum. Só que depois de um tempo eu parei. Não sei por quê, não conseguia mais me comunicar, não conseguia mais me encaixar na sociedade. Uhum. Acho que foi no 4º ano. Depois, quando eu cheguei no 5º, eu me senti completamente novo. Assim, eu tive vários amigos, todo mundo da sala assim, me amava de coração. Uhum. Era muito querido lá. Mas depois, quando chegou no 6º, no 7º, eu me senti um pouco salcado, porque, assim, na escola particular, não era uma escola fácil para quem é autista. Não tô falando assim, não por ensino, sim por as pessoas de lá, que as pessoas não entendem, sabe? Uhum. As pessoas
se você for um deficiente lá, você é excluído. Isso eu vi logo de cara, porque eu fui excluído durante 2 anos seguidos. Eu até consegui conversar com os garotos, mas depois de um tempo eles pararam de conversar comigo, e doía bastante. Mas eu acho que foi quando eu entrei numa escola pública pela primeira vez, eu senti assim: "Aqui é meu lugar". Porque assim, eu, quando entrei na escola pública era época de covid, então não conhecia muitas pessoas. Uhum. O pessoal lá era muito, mas muito gentil. Assim, ele era diferente, eles falavam coisas diferentes do que da escola particular, agiam de forma diferente, era tudo novo pra mim. Quando eu entrei, acho que na oitava ano eu conheci meus amigos, que foi o Ademar, um amigo muito querido do meu coração, que foi a primeira pessoa que eu conversei naquela escola que, assim, abriu os braços pra mim, né? Sim. Foi muito bom aquilo. Ver que uma pessoa que mal conhecia chegou pra mim e conversou comigo. Depois disso, chegou muitas pessoas, o meu amigo Batista e, e meu amigo Felipe também, que hoje estudo com esses dois até hoje. Que bom, que bom. E você hoje tá em que ano? Tô no terceiro ano, glória a Terceiro Deus. Se ano. Deus No ensino quiser, médio, se né? Deus quiser, vou pra o Enem. Ah, Isso aí. E me fala, eu já sei, né? Mas conta pro pessoal aí o que você vai estudar aí depois de terminar o terceiro Assim, ano. na O que verdade, não é você, que eu vou quais são os estudar. planos Na verdade, futuros? não é que eu vou estudar, na verdade, que eu vou reestudar, porque eu sou formado em culinária. Hum. Eu tenho um sonho, na verdade, de abrir uma confeitaria minha e ser a número 1. Olha, que bacana. Eu gosto assim, Ada. Você já tem um nome que lhe destaca, Então, né? a Pai de confeitaria. luz. Então tem Confeitaria. que... Isso aí, confeitaria. E Que como foi bacana. depois de vivenciar isso tudo, Karine, com um novo filho e com essa vivência que vocês... Como que é com os meninos agora, né? Eu também sou mãe de 2. É. E como tem sido essa relação, né? Que são 2 maternidades diferentes. E como tem sido essa interação, essa vivência? Como que vocês têm, né, vivenciado isso no dia a dia? Assim, eu posso falar essa parte? Pode, claro. Pra ser bem sério, essa vivência, assim, ter meu irmão é um pouco complicada. Muito. Tem Não, irmão não é é- complicado, né? É. Não é por causa de assim. Dividir, né? Dividir é complicado. Não, tipo assim, não é que eu tô falando que eu não gosto do meu irmão, na verdade, eu amo muito Sim. ele, é uma pessoa muito preciosa pra mim. Pra ser sério, foi a primeira pessoa que conversou comigo, na verdade, que me tratava como igual, que me amava de fundo do coração. E, na verdade, eu até me sentia feliz de ter ele, porque ele me via como um herói. E isso me sentia muito feliz, porque, pô, uma pessoa que não se encaixava com ninguém, ser visto como um herói, fazia ser especial, sabe? Foi aí depois de um tempo a gente começou a entrar um pouco na fase pré-adolescente, de criança. Eu comecei a fazer brincadeiras de doação com ele e conheci quem eu sou. Então, eu acho que podemos dizer que nossa relação hoje em dia é um pouco mais amigável, só que ao mesmo tempo disputada. Tem aquelas coisinhas de irmãos, né, que Tem acontece. sim. Natan, ele é um menino assim que ele compreende o que é o autismo, como que funciona na nossa casa. Então ele ajuda, ele auxilia, ele está sempre ali, ele está disposto sempre a ser um apoio quando necessário. Então a gente fala sobre isso abertamente na nossa casa hoje. E o diagnóstico foi isso, né? Aos 11 anos, Abner foi diagnosticado, fechou o diagnóstico dele com autismo. E quando a gente discutiu isso em família, a gente decidiu, assim, abrir para todos, não só o nosso núcleo familiar, pai, filho, né? Só aquele núcleo, mas mais avós, tios, primos. E a gente decidiu que não ia esconder nada. Nós íamos falar, e quanto mais falássemos, que isso seria um conhecimento. E que naquele momento eu não aceitaria mais qualquer palavra de opressão para a vida dele ou para a nossa. Então, esse foi um divisor de águas na nossa vida, o diagnóstico, por conta disso, de decisões, que a gente entendia agora o que estava sendo Que trouxe colocado respostas ali. para tudo aquilo que vocês estavam vivendo há tantos anos, né? Isso aí. Acho que é isso mesmo, né? Trazer resposta, porque a gente tratava com algo que a gente não desconhecia, né? Explicava uma parte, mas não tudo. Sim. Né? Então, quando o diagnóstico vem, ele vem nesse sentido. Além de trazer todos os direitos, né? Que vem enquanto educação, por exemplo, enquanto saúde.
mas principalmente no sentido de conhecimento. E aí foi o momento de a Abner começar a se conhecer, um autoconhecimento também. A gente, quando conversa sobre isso, né, a gente fala assim, poxa, quanto que foi sofrido, né? Naquele momento em que a gente desconhecia, que eu tentava fazer ele responder a uma determinada circunstância de resposta social. Sim. E quando a gente compreende tudo que está acontecendo, como é essa mudança, o aceitar, o desenvolver diferente, respeitando ali as necessidades específicas dele e também da família. Sim. Né? Gente, eu passaria a tarde toda, à noite, conversando com vocês. A história de vocês é extremamente potente e eu quero tê-los em outros momentos. E eu gostaria de pedir ao Abner que pudesse olhar para essa câmera, essa aqui. Essa aí? Isso. E pudesse dizer o que você sente no seu coração, como que você se sente uma pessoa que vive além do diagnóstico, que tem sonho, que pensa no seu futuro, que não se limita, que não coloca o autismo como uma sombra, né, da sua vida. E que também pode inspirar, né? Verdade, Muitas famílias, meninos e meninas que vão te ouvir, mães que hoje estão com os filhos pequenos, igual a gente, pensando, meu Deus, o que vai ser amanhã, como vai ser? Sim. A gente sabe que o autismo é muito diverso, né? Mas ouvir você falando, um jovem autista com sonhos, planos, construindo assim a sua autonomia a cada dia, isso é muito importante pra gente. Então deixa esse recado aí. É pra falar o que eu penso sobre o que eu vivenciei? O que O você que você quiser, o que você pensa sobre isso, dá um recado aí para essas famílias aí. Então, ser bem sincero, eu com uma pessoa que, assim, já sabe o que é a vida, eu acho que é possível todo mundo conseguir. Porque, tipo assim, eu enfrentei dificuldades na minha vida, eu já lutei contra mim mesmo muitas vezes, já lutei até contra a minha família por não entender a mim mesmo. E hoje eu agradeço muito a eles por me apoiarem, por me abraçarem. Ainda mais agradeço pela minha mãe também, que sempre me apoiou. E eu acho que uma coisa de inspiração seria nunca desistir, porque minha mãe nunca desistiu de mim e hoje eu tô conseguindo fazer tudo que eu sempre quis ter. Que lindo. Que lindo. Muito lindo, tá? Muito lindo. Isso nos faz pensar que a gente também não pode desistir, não. Temos que lutar pelos nossos meninos. Não. Temos que lutar pelos direitos deles, pelas terapias, pelas coisas que eles precisam aprender, mesmo que seja tão difícil, né, no dia a dia. Faz 10 anos de terapia, sem parar. 10 anos de terapia sem parar. Psicólogo, fono, terapia ocupacional, diversas outras atividades que desenvolvessem também esse desejo dele, né, de procurar algo que ele se encontrasse. Então, assim, é um trabalho constante e diário, né, tanto para fora de casa quanto dentro de casa. Sim. E que demanda realmente um esforço. Eu acho que não dá para a gente falar de tudo isso sem falar do esforço, né? A gente não pode desistir, a gente não pode deixar que palavras mal colocadas nos abata. Ela pode até nos ferir naquele primeiro momento, mas eu acho que o levantar, passar por cima, renovar essa energia, renovar essa força, essa vontade de procurar de novo. Eu acho que estudar sobre a circunstância do autismo e todas as terapias que podem auxiliar para os pais, né? É importante. Para os filhos, é autonomia. A Abner hoje só falta, assim, dentro de uma organização de adolescência, né? Só falta pegar ônibus, que é um desafio realmente, mas que a gente sabe que vai ser vencido. Sim. É só um processo e um tempo determinado. Tô sabendo aí que futuramente ele já pensa até em tirar carteira, né? Já, a carteira de motorista tá no plano. Ano que vem já tá nos planos. Assim, é claro, se eu passar na faculdade. Tudo de uma... Tudo, né? Mas já tá no plano, já tá no plano. Tá no planejamento. Mas tá nesse planejamento. E olha que legal, né? Porque assim,
Ele fala comigo desde muito pequeno. Eu vou embora do Brasil. Então, Eu vou viajar. ai. Eu quero ser viajante. Meu Deus, Então, haja assim, coração da Eu tenho um haja primo que é coração da assim, tá? Uma hora mãe. ele tá na Europa, outra hora tá na África, Ah, outra meu hora Deus, tá... que Meu coração primo é de desse mãe. jeito. É isso. E a gente, de alguma forma, a gente vai ter que incentivar esse mundo, né? Os filhos não são para nós. Os filhos são para o mundo. E a gente pede a sabedoria de Sim. Deus Assim, para nos ajudar também nesse processo. assim, é que na verdade, eu sempre quis sair fora do Brasil, porque, assim, desde criança eu sempre via os YouTubes, não tem? Sim. Muitos YouTubes, acho que foi, nem lembro quais foram, mas eu lembro que eu vi muitos YouTubers viajando para os países, vendo vídeo como eles eram, vendo como era a vida deles lá, e eu via, assim, como é divertido, é diferente, incrível, Sim. outros países além do Brasil, que não são minha cidade, não são nada, assim, do que eu conheço, uma língua diferente, tudo, Sim. cultura diferente, tudo. Me fez querer, assim, e se eu me fez querer, assim, ver como eles eram, como Sim. são, como é a sensação de estar lá, a sensação de ver você por si mesmo, Ultrapassar fronteiras, É né? atravessar as muito. Isso aí, fronteiras. interessante. E esse sonho, assim, de viajar para outros países também se fortaleceu quando eu decidi ser confeiteiro. É verdade. Porque, tipo assim, a culinária sempre foi algo sempre muito além assim, além do Brasil, vamos dizer Sim. assim. E, assim, eu sempre quis ter uma confeitaria, assim, sempre quis ter uma coisa só minha, tudo mais na minha vida. E essa confeitaria que eu acabei de falar agora, sendo sincero, eu queria que ela não fosse apenas limitada no Brasil, eu queria que ela se expandisse, queria fazer o mundo conhecer, queria ser reconhecido pelo mundo. Esse é um sonho, assim, que é muito difícil, não posso negar que é muito difícil, mas é um sonho que eu quero correr atrás por toda a minha vida, sabe? Sim. E a gente vai estar torcendo por você, tá Muito. bom, aí. Abner? Torcendo mesmo. Eu quero agradecer vocês do fundo do coração. Nós que agradecemos. Muito, muito, muito. Isso percorre as nossas vidas e a gente quer também que isso afete a vida de outras pessoas, porque isso que é o afeto, que afete outras pessoas. Então, gratidão pelo tempo, pela partilha, pela coragem, Verdade. de partilhar seus sonhos, suas dificuldades de forma tão, Sim. né? Tão Uhum. fluida, tão tranquila, tão linda. Muito obrigada, agradecer também, estender isso também ao Natan, ao seu esposo, porque isso só é possível porque vocês têm uma família que unida, vencendo dores, mas também sendo resiliente, porque vocês têm uma família e é uma família que vive além do diagnóstico. Isso para mim, Verdade. para nós é uma alegria E a muito gente grande. também vive e acredita nisso, né? Que o autismo é um desafio e que quando ele é enfrentado em família, quando a gente tem ao nosso lado pessoas que vão estar ali de mãos dadas com a gente vai vencer juntos, né? E para aqueles que às vezes não têm a família de sangue próximo, mas assim, a rede de né? apoio, famílias do coração, eu tenho Verdade. certeza que eu disse no nosso último episódio, né? Que a gente não tá sozinho, né? Quando a gente olha para o lado, a gente sempre vai encontrar alguém que está vivendo a mesma realidade, que estende as mãos. Verdade. Então a gente agradece muito, Karina, agradece você, Abner, tá? Por essa experiência incrível aqui, de poder bater esse papo, conhecer um pouco mais a história de vocês e nos colocamos à disposição naquilo que a gente puder ajudar nessa história, você conquistar aí seus objetivos, né? E a gente está aí à sua disposição para a gente estabelecer parcerias naquilo que for preciso, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês. A gente fica aqui e espero que vocês possam também aproveitar esse tempo dentro do Café com Chabudé. É uma alegria estar aqui com vocês no Além do Diagnóstico e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.